No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Em meio a denúncias de corrupção, prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anuncia autorização de público em estádios de futebol a partir de outubro para diminuir presença de pessoas nas praias, mas esbarra em proibição do governo do estado. Enquanto isso, Crivella pode perder direitos políticos até 2026 em julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral por sua participação em eventos realizados em 2018, um deles a reunião com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, que ficou conhecido como Fala com a Márcia. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visita Roraima na companhia do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ameaça golpe na Venezuela para depor Nicolás Maduro. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 21 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na companhia do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última sexta-feira, provocou uma série de polêmicas. Primeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou de maneira contundente a presença do representante de Donald Trump, chamando de afronta às tradições da política externa brasileira. A declaração do deputado se deu por conta das eleições que acontecem nos Estados Unidos em novembro, onde o atual presidente é candidato à reeleição. Não bastasse o apoio aberto do Brasil à candidatura de Donald Trump, Mike Pompeo se saiu com uma declaração que mostra os reais interesses estadunidenses para com o nosso vizinho, a Venezuela. O funcionário de Trump avisou que vai tirar o presidente Nicolás Maduro do cargo sem explicar como isso se daria. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mike Pompeo ameaça dar um golpe na Venezuela, seja pela via institucional, seja por ação militar, com interesse nas reservas naturais do nosso vizinho, especialmente o petróleo. Tudo isso com o auxílio da gestão de Jair Bolsonaro. Essa declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos é muito grave e nós temos de denunciar e combater os anseios golpistas do imperialismo na América do Sul. Eu também gostaria de usar o nosso espaço editorial de hoje para fazer a leitura de um belo artigo da jornalista Cristina Serra, publicado no último sábado na Folha de São Paulo, onde ela escreve uma carta ao maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom, morto em 1994, a respeito dos incêndios que acontecem nos nossos biomas. O título do texto é Carta ao Tom. Querido Tom, nesta semana circulou nas redes sociais, um dia eu te explico o que é, um vídeo antigo seu, deve ter uns 30 anos. Não sei se vai lembrar, mas você diz que para usar caixa de fósforos no Brasil, o sujeito devia ter uma licença, tal como a autorização para o porte de arma. Se naquela época já tinha gente botando fogo no mato e isso escandalizava você, agora não faz ideia de como a coisa piorou. Eu não queria ser portadora de más notícias, Tom, mas deixa eu desabafar. Estamos em 2020
e o governo do Brasil é inimigo do meio ambiente. Precisa haver o ministro e o general encarregados de cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos animais. Nem vou falar do presidente. Você não precisa saber da existência de alguém tão... Deixa pra lá, Tom. No ano passado, teve o Dia do Fogo na Amazônia. A polícia disse que um bando de empresários está por trás disso. Foram incêndios criminosos, mas ninguém foi preso nem punido. Neste ano, a Amazônia voltou a queimar. Mas a calamidade maior, Tom, é no Pantanal. É o maior fogaréu em 20 anos. A polícia já sabe que o fogo começou em grandes fazendas. O governo o que faz? Passa a boiada, se é que você me entende. Vi na TV uma onça com as patas em carne viva. Lembrei da capa do seu disco que eu mais amo, Terra Brasilis. Tantos bichos lindos calcinados, antas, tatus, tamanduás, pássaros, jacarés, onças. O Pantanal é um tapete de cinzas. Abre aspas, deixa a onça viva na floresta, deixa o peixe na água, que é uma festa, deixa o índio vivo. Não quero fogo, quero água, deixa o mato crescer em paz, fecha aspas. Ah, Tom, que saudade. Partes do Cerrado e da Mata Atlântica também estão em brasas. A fumaça chega às cidades. As pessoas adoecem. Olha, Tom, ainda bem que você não está aqui para ver essa desgraça toda. O Brasil de sonho e encantamento que você cantou não existe mais. Lembrando o nosso querido Drummond, aquele Brasil é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Eliomar Coelho, bom dia. Anderson, muito bom dia. Quero dar um bom dia a toda a sua equipe e também aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eliomar, muito obrigado por novamente você conversar conosco aqui no programa. Eliomar, o estado do Rio de Janeiro está escrevendo mais uma triste página em sua história política.
Na última semana, a Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, pelo prosseguimento do processo de afastamento do governador Wilson Witzel. Dos 25 integrantes da comissão, apenas o deputado João Peixoto, do Democratas, não votou, pois está internado com a Covid-19. Qual é a sua análise para mais essa votação acachapante contra o governador, Eliomar? Te surpreendeu, já que até mesmo o deputado Léo Vieira, do PSC, partido do Witzel, se colocou favorável ao texto? Anderson, o governador, na sua trajetória de não saber fazer política e nem estar preparado para administrar um estado como o Rio de Janeiro, e tirar esse estado exatamente da vida de problemas que realmente se abate sobre ele atualmente, realmente entrou no caminho pior que poderia existir, que é o caminho da corrupção, entendeu? Realmente compactuou. Então o parecer elaborado pelo relator da comissão foi um parecer que tem sustentabilidade em fatos reais, concretos, de maneira que não há como o governador ter apoio com esse tipo de procedimento totalmente prejudicial ao estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu acho que na próxima sessão que vai existir no plenário, exatamente quando o parecer será colocado para o plenário da Casa decidir, eu acho muito difícil ele ter algum deputado ou deputada que lhe dê realmente apoio. Esta é a situação real. Agora o relatório será encaminhado ao plenário da Alerj para votação, não é isso? Quando deve acontecer essa sessão? Quais serão os próximos passos desse processo? E o que acontece com o governador caso haja aprovação do texto pelos parlamentares, Eliomar? Anderson, olha, o que acontece é o seguinte. Primeiro, esta votação deve acontecer quarta-feira, ou no máximo quinta-feira, né? Porque o parecer foi aprovado na comissão, agora ele é publicado depois de 48 horas, então ele já pode estar preparado para ir a julgamento em plenário, entendeu? Os próximos passos é que, se o plenário, por sua maioria, decidir a admissibilidade da denúncia e autorizar o prosseguimento dos trabalhos, então automaticamente o governador será afastado, né? E será criado uma comissão com a participação de 5 desembargadores escolhidos por sorteio e 5 deputados estaduais eleitos em plenário. Esta comissão é que vai realmente, após os trabalhos de apuração da denúncia, decidir pelo afastamento ou não. Será ela que irá, terá o prazo, inclusive, de 100. O governador está afastado, ficará afastado. E terá o prazo, a comissão, de 180 dias, exatamente para realizar esses trabalhos. Você ainda acha possível uma reversão desse afastamento do Witzel em plenário? É possível que o governador se salve da cassação do mandato? Há algum fator que possa influenciar favoravelmente ao ex-juiz, Eliomar? Antes, eu acho totalmente impossível a reversão da tendência que hoje é de forma muito clara apresentada pelas votações. A primeira votação que autorizou a instalação da comissão processante e agora a segunda votação que aprovou por unanimidade dos presentes o parecer apresentado pelo relator. Eliomar, ainda que não haja muitas dúvidas a respeito da cassação do mandato do Wilson Witzel, a grande questão é que o governador em exercício Cláudio Castro também é investigado por suspeitas de recebimento de propina da empresa Servilog em contratos com a Fundação Leão XIII.
Há imagens divulgadas pela imprensa de um encontro do Cláudio Castro com o dono da Servilog na sede da empresa na Barra da Tijuca, onde o então vice-governador teria recebido R$100 mil em espécie no esquema. Ou seja, parece que estamos substituindo 6 por meia dúzia, Eliomar. Anderson, realmente é isso que você falou. A substituição poderá acontecer de ser 6 por meia dúzia, né? A imagem realmente é comprometedora. Agora, é claro que o governador em exercício, Cláudio de Castro, vai tomar as providências, constituir aí a sua defesa e vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente, né? Agora, realmente é lamentável que isto tenha acontecido. Eu acho que o Rio de Janeiro realmente não merece a situação em que se encontra politicamente no momento atual. O que vocês lá na Alerj pretendem fazer diante dessas denúncias contra o Cláudio Castro, Eliomar? Vocês querem entrar com um novo pedido de impeachment? Vão esperar encerrar essa tramitação do afastamento do Witzel? Anderson, eu acho que a melhor atitude que a gente possa adotar neste momento é esperar um pouco o que poderá se desenvolver daqui para frente em termos de esclarecimento, inclusive por parte do governador em exercício Cláudio de Castro, sobre o que de fato essa imagem que apareceu e que mais uma vez eu volto a afirmar é muito comprometedora, né? Então vamos ver o desenrolar dos fatos. Ainda não terminou, digamos, os trabalhos em definitivo da nossa comissão, porque ainda falta ir para o plenário da Assembleia ser decidido ou não. Eu tenho a impressão que a partir dessa decisão, então, vamos ver o que vai acontecer, conversar com outros pares nossos, parlamentares e tanto deputadas como deputados, e ver o que poderá ser feito neste sentido. Nós não podemos mais continuar com o estado do Rio de Janeiro a viver dessas surpresas altamente desagradáveis. Agora, o segundo na linha de sucessão do Estado, o presidente da Alerj, André Siciliano, também é investigado naquele esquema de corrupção que envolve o Wilson Witzel. O Ministério Público Federal aponta o deputado estadual pelo PT como protagonista neste caso, repassando ao Estado as sobras de caixa da Assembleia Legislativa com o pretexto de financiar secretarias municipais de saúde. Como é que você observa essas denúncias contra o seu colega de Alerj, Eliomar? Olha, eu observo como todo parlamentar, atento ao que está acontecendo de fato, não é? Surgem denúncias de todos os tipos, as mais variadas possíveis, né? E no fundo, o que está carecendo para nós, até em termos de formar um pensamento mais claro sobre a situação, é realmente isso daí ser apresentado provas, né? E provas que mostram que... Então, em relação ao presidente da Assembleia Legislativa, a convivência que a gente tem tido com ele na condução dos trabalhos legislativos tem sido correta, é elogiado por todo mundo, tem realmente desenvolvido esforços no sentido de salvar a situação de precariedade que vive o estado do Rio de Janeiro, tem feito intervenções nesse sentido até com relativo sucesso, entendeu? Agora, realmente, o que existe é apresentado, mas na comprovação ou provação dos fatos apresentados não existe. Vamos aguardar também isso daí, estamos atentos, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, mas, de qualquer maneira, a gente tem que ser criterioso, responsável na tomada de nossas decisões. Sabe o que é curioso, Eliomar? É que esse pessoal eleito à esteira do bolsonarismo e da Lava Jato em 2018 está passando por apuros semelhantes. Tivemos o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, que também teve aprovado o relatório pelo seu afastamento do cargo no mesmo dia em que a Alerj votou o processo do Witzel. Já no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, também foi alvo de um pedido de impedimento, mas ele acabou sendo arquivado. A que se deve esses episódios semelhantes, Eliomar?
Isso pode ter alguma relação com essa derrocada da Força-Tarefa Anticorrupção no país? Anderson, isto no fundo, revela essa nova onda, né, que está tomando conta realmente da política no nosso país, não é? Na onda do bolsonarismo, então foram eleitos pessoas que não eram da política, se tornaram políticos sem preparo, sem ter história de vida que pudesse ajudá-los a administrar o que eles estavam propondo como eleitos. E é claro, o tiro está saindo pela culatra. Está havendo uma demonstração de que o eleitorado, infelizmente, parece que não soube fazer as escolhas melhores para as mudanças que são exigidas pela sociedade, porque ninguém aguenta mais esta situação. A política tem que mudar, a política tem que ser feita voltada para a defesa dos interesses de todos, entendeu? A questão republicana tem que ser posta como valor a ser seguido exatamente por quem faz a política, o que parece não está acontecendo pelos esses novos eleitos que já estão mostrando a que veio e tendo a negação exatamente do eleitorado. Mas os escândalos aqui no Rio, Eliomar, não se limitam aos chefes de poderes. Depois da prisão do secretário de Saúde Edmar Santos nesse processo que envolve o governador Witzel e que acabou acertando um acordo de delação premiada, tivemos também a prisão do secretário de Educação Pedro Fernandes, no mesmo esquema em que o Cláudio Castro está envolvido. Parece que há toda uma cadeia muito bem engendrada de favorecimento ilícito a quem ocupa cargos no Executivo, e isso vem de longa data aqui no Estado. Olha, antes eu acho que a cadeia existe de fato, né? Agora, se está sendo bem engendrada ou se foi bem engendrada, eu não sei, porque está sendo desfeita, entendeu? E desfeita por conta dos absurdos cometidos no desenvolver, digamos, das ações dessa cadeia. É uma nova modelagem, né? Agora, o que acontece é o seguinte, uma nova modelagem, outros grupos que tomaram conta do Estado, antes já tinham se assenhorado do Estado, foram afastados, e foram afastados por conta de não acerto, o não cumprimento dos acertos feitos entre esse grupo e os novos governantes, né? Agora eles estão retornando uma nova modelagem e o desenho um desenho bem elaborado, corresponde mais ou menos, se você pegar o organograma, mais de 100 entes constitui exatamente o cronograma para fazer funcionar exatamente essa engrenagem que você está falando aí. Mas é isso aí, não vai dar bom resultado, isso daí vai ter que ser desfeito. Temos que fazer um trabalho de mostrar à população, o eleitorado fluminense, que tenha mais cuidado e zelo na escolha do seu voto, quando ele é chamado a fazer esse tipo de opção, né? Então, isso daí, realmente é complicado, mas estamos também, é isso que eu digo, nós que sempre fomos oposição, sempre tivemos a oportunidade de mostrar para todos os desvios que aconteciam nos governos anteriores, exatamente por conta da ação nefasta dessas organizações criminosas. Então, é claro, agora está vindo mais a baia e espero que realmente isso daí não permaneça. Por falar na Secretaria de Saúde, Eliomar, o Alex Busquet entregou o cargo ao Cláudio Castro também na quinta-feira. Ele já é o terceiro nome a deixar a pasta durante a pandemia de Covid-19. Além do Edmar Santos, tivemos também o Fernando Ferri, que ficou pouco mais de um mês na pasta. De que forma essa troca constante de nomes na Secretaria de Saúde prejudica o combate ao novo coronavírus no estado, Eliomar?
Anderson, eu acho que o estado do Rio de Janeiro, digamos, ele é um estado pandêmico, não sabe? Não sofre só os efeitos da pandemia pela existência do coronavírus. Não, tem a pandemia da imoralidade, tem a pandemia da ausência total de preparo para administrar o estado do Rio de Janeiro, tirar o estado do Rio de Janeiro desse sufoco financeiro que ele vive atualmente. Tem a questão aí do... Ou seja, realmente a situação é complicada, entendeu? Temos um problema social e temos um problema político acima de tudo. Entendeu? Isso não vai se resolver do dia para a noite. Mas o que a gente espera é que as coisas comecem a mudar. Porque a falta de pessoas é um negócio inacreditável. Quer dizer, em plena pandemia, né, atingindo quase 20 mil mortos, nós estamos aí para chegar a esse número, entendeu? E você, no fundo, não tem a administração da política pública da saúde. Porque existe para a administração dessa política pública não só preparo, mas sequência de ações, entendeu? Continuidade das providências que devam ser adotadas, e isso não está acontecendo. Ou seja, está indo na contramão de tudo aquilo que poderia ser, digamos, a solução, pelo menos para amenizar o sofrimento daqueles que, infelizmente, têm que viver com a Covid-19. Como é que fica a população do Rio de Janeiro, Eliomar, diante de tantos casos de desvio de dinheiro público, justamente em um momento onde o Estado passa pela maior crise financeira de sua história? Antes, é isso que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos na expectativa, estamos, pelo menos nível de legislativo do Estado do Rio de Janeiro, tentando fazer o melhor para o Estado sair dessa situação, né? O regime de recuperação fiscal está aí, prorroga, não prorroga, inclusive a Assembleia Legislativa, através exatamente do presidente André Siciliano, tem ajudado muito na busca do entendimento para se chegar a uma solução que beneficie o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, continuar trabalhando nessa linha, entendeu? Ao mesmo tempo que você tem que afastar de vez essas interferências negativas e tão nefastas e prejudiciais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Isso daí é o que a gente está tentando, de toda maneira, de todas as formas, obter sucesso. Você acredita que o regime de recuperação fiscal do Estado será renovado? Ele é a saída para as finanças do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que vai depender da condução daqueles que são responsáveis exatamente para resolver essa situação, né? As tratativas estão sendo realizadas, vamos esperar. O que acontece é o seguinte: esse regime de recuperação fiscal, ele é draconiano em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Aproveitou a oportunidade de quem respondia e de quem negociava pelo Estado era um governador sem legitimidade política, moralmente vulnerável, entendeu? E é claro que esse outro agora também não é muito diferente. E por ser não muito diferente, há dificuldades. Mas, de qualquer maneira, não é só por parte do Executivo. Eu acho que o Legislativo, eu acho que outras forças políticas terão que entrar exatamente no processo de renegociação exatamente desse regime de fiscalização fiscal, que não pode penalizar de forma brutal, como tem penalizado até perversamente o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que reverter esta tendência e colocar o Estado do Rio de Janeiro na condução de políticas que tragam realmente aquilo que todos desejam, o bem-estar para toda a população fluminense. Agora, Eliomar, se no Rio de Janeiro a situação não anda nada fácil, no país não é muito diferente.
Como é que você tem analisado essa gestão genocida e irresponsável do Jair Bolsonaro, Eliomar? Ô Anderson, eu tenho a impressão que isso daí é uma onda negativa que começou nesse mundo aí, né? E que inclusive complementado pela pandemia, onde deixa realmente todos atônitos e preocupadíssimos, né? Há realmente esse negócio do novo populismo, né? Esse novo populismo é um novo autoritarismo que tem tentado se instalar. Em alguns países já foi instalado, mas de qualquer maneira não está tendo o êxito que se esperava da parte deles, né, que implantaram esse tipo de regime. E é claro, aqui no Brasil, como eu sempre falo, isto chega com as tintas mais carregadas, né? E o que é lamentável. Então nós temos um presidente da República que tem horror à cultura, tem horror à educação, tem horror à ciência e tecnologia, ou seja, tem horror a tudo aquilo que significa avanço para a melhoria das condições de vida das pessoas, né? Isso daí realmente é um negócio complicadíssimo. Também é uma pessoa que ao longo não tem uma história política, faz política há bastante tempo, mas não tem uma história que enobreça, digamos, o seu currículo como vereador e como deputado estadual, em termos de apresentação de propostas, de preocupações com os problemas realmente apontados pela sociedade, a busca de solução exatamente para todos eles. Infelizmente é isso que está governando. E nesta onda, ou nesse rastro, né, foram eleitos aí vários governadores. E espero que isso não se repita nas eleições municipais, porque realmente tem sido um verdadeiro desastre. A negação do que acontece com o nosso meio ambiente, que hoje está sendo repudiado mundialmente, entendeu? Determinadas coisas que acontecem aqui que vai na contramão de tudo aquilo que o mundo tem tentado fazer para eliminar os problemas existentes, para realmente apontar um novo rumo, um novo modo de vida, porque depois dessa pandemia, tudo vai ser diferente, esta que é a verdade. Nós estamos aí diante só de incertezas, não há certezas. E para isto nós precisamos de lideranças preparadas, de lideranças que realmente tenham o conhecimento e a vivência necessária e suficiente para atacar, enfrentar e resolver os problemas existentes. Serão muitos. É problema de ordem econômica, vai existir o problema de ordem social, o problema de ordem ambiental, o problema de ordem de todos os aspectos, entendeu? As cidades, elas vão ter modos de vida diferentes. Quer dizer, então isso daí é o que nós esperamos e temos que nos preparar. Preparar não é quem faz a política, não é preparar todas as pessoas. A cidadania tem que ser exercida. E o exercício dessa cidadania, ela se revela também na preocupação e na busca de soluções que devam ser compartilhadas por todos. É isso daí o que nós esperamos e eu acho que nós vamos vencer esta batalha, entendeu? Estamos na linha de enfrentamento, na linha da resistência e nós vamos superar e quem sabe dar um salto de qualidade para um novo modo de vida que despontará para todos nós. Ô Anderson, eu queria fazer uma pequena correção nessa última fala minha. Eu falei que a inexistência do currículo do presidente da República como político, quer dizer, então não é a inexistência do currículo, o currículo até ele tem, é inexpressivo esse currículo. Inclusive eu falei que ele tinha sido como vereador e deputado estadual, ele nunca foi deputado estadual, ele foi vereador inclusive comigo e deputado federal durante muito tempo, o que realmente, se você for verificar, não vai encontrar nada que dê condições ou que
possa justificar o cargo que ele está exercendo atualmente. Sem nenhum compromisso, exatamente com a coisa pública. Nós estamos numa República Federativa do Brasil. Parece que não, por parte dele. Eliomar Coelho, novamente, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia e mando meu abraço. Eu é que agradeço, antes. Quero terminar saudando vocês. Acho o programa Faixa Livre muito importante para esclarecer o que realmente acontece aí no âmbito da política do estado do Rio de Janeiro, levar informações corretas e precisas e esclarecedoras exatamente para os ouvintes do programa Faixa Livre. Eu deixo aqui meu abraço para você, para a sua equipe e para todos os ouvintes deste programa. O mandato está à sua inteira disposição, ou à disposição do programa Faixa Livre. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. E mais uma vez eu retomo a leitura dos recados de vocês, ouvintes, que estão, como sempre, acumulados aqui na minha mão. No nosso YouTube, o Nelson Firmo diz o seguinte: um professor negro foi preso por tentar abrir a porta da própria casa, porém estava um pouco bêbado e foi interpelado por uma vizinha e depois pela polícia. Obama foi defendê-lo, mas a elite branca obrigou Obama a se retirar e pedir perdão. Foi triste. Tá aí o comentário do Nilson Firmo a respeito dessa situação que se deu lá nos Estados Unidos. Eu realmente não sabia dessa história, Nilson. Obrigado aí pelo teu recado. O André, ouvinte lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: uma honra estar dando o meu recado de favelado na mesma data que o amigo Henrique Acker. Tá aí, ele se refere à entrevista que ele concedeu aqui para o programa há um tempo atrás, no mesmo dia em que o jornalista Henrique Acker conversou conosco no Faixa Livre. Obrigado aí, André, pelo teu recado e pela tua audiência e também pela tua entrevista. O Fernando Padilha diz: o famoso André do Morro da Formiga, grande comentarista dos tempos pré-pandemia. Que boa notícia. Tá aí o Fernando elogiando a entrevista que nós fizemos com o André. No nosso YouTube, o Alfredo Jorge Martins disse: vamos faixa, Henrique, volta logo com o Boca Livre. O Alfredo se refere ao programa que o jornalista Henrique Acker comandou durante muitos anos, o Boca Livre, que tinha temática semelhante à do Faixa Livre. Obrigado aí, Alfredo, pela lembrança e pelo teu recado. O Jorge Pérez, no Facebook, diz: sempre acompanho esse fundamental programa. Obrigado aí pela tua audiência, Jorge, e pelos teus elogios aqui ao Faixa Livre. Já o Marco Schneider, pelo nosso YouTube, diz o seguinte: o velho Faixa teve à frente da bancada jornalistas como Ricardo Bueno, Paulo Passarinho, Fritz Utzieri, Cid Benjamin, Milton Temer. Não perdeu a vitalidade, a qualidade e a garra com o jovem e brilhante Anderson Gomes. Que timaço! Marcos, eu te agradeço muito os elogios, mas mais uma vez eu faço referência aqui tanto a Celeste Sintra, nossa produtora, como a Natália Moraes, que são mais que fundamentais para que Faixa Livre vá ao ar. Esse programa não é produzido, evidentemente, apenas pelo apresentador. Há toda uma equipe por trás aqui de tudo que a gente coloca no ar no programa. Eu te agradeço muito os elogios e vamos em frente no comando dessa trincheira radiofônica tão importante para a democracia no nosso país e para os trabalhadores. A Solange Passos, pelo YouTube, diz: a frouxidão da esquerda é de chorar. Esse Flávio Serafini sequer consegue mostrar indignação com o autoritarismo do Bolsonaro. Bando de covardes. Tá aí a crítica da Solange Passos ao deputado Flávio Serafini. Obrigado aí pelo teu comentário, Solange. Por outro lado, no nosso Facebook, a Edila Varanda faz um elogio aqui ao Flávio Serafini, o deputado do PSOL. Ela diz: meu candidato, parabéns. Tá aí, todas as opiniões são muito bem-vindas aqui no Faixa Livre e nós respeitamos os comentários de todos os nossos ouvintes. No nosso YouTube, o Ivan Antero Gomes diz: bom dia para todos da equipe do Faixa Livre. Bom dia para você, Ivan. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. A Mirtes Cohen, também no YouTube, diz: e viva Ho Chi Minh. Traga alguém que fale sobre ele, Faixa Livre. Eu vou passar aqui a tua sugestão às mãos da Celeste Sintra, tá bom, Mirtes? Obrigado aí pela tua audiência e pelo comentário. O Alex Krisek diz: a Globo não é imprensa, a Globo é um partido político disfarçado de imprensa. Parem de fazer papel de bucha da Globo. A Globo não merece nenhuma solidariedade. Então, Alex, quando a gente defende a liberdade de imprensa aqui no programa, a gente não está defendendo os interesses do Grupo Globo, que, como todos nós sabemos, são absolutamente questionáveis. No entanto, é importante que se defenda o preceito democrático da liberdade de imprensa. Isso aí é algo que nós vamos sempre defender aqui no Faixa Livre, tá bom, Alex? Mas fica registrada aí a tua crítica. Um abraço para você.
A Maria Aparecida Santos diz: Paulo Pinheiro, camaradas é usado pela esquerda no sentido de camaradagem e compromissos semelhantes em defesa do povo. Estes homens não passam de jagunços, de capangas do prefeito Crivella. A Maria Aparecida faz referência a um termo usado pelo deputado Paulo Pinheiro quando se referiu àqueles guardiões do Crivella, aqui numa entrevista que ele deu recentemente pra gente. Obrigado aí pela tua observação, Maria Aparecida. A Tita Ferreira, pelo YouTube, diz: Parabéns, Faixa Livre, pela programação. Professora Virgínia Fontes, como sempre, magistral. Tá aí o elogio da Virgínia à entrevista da professora Virgínia Fontes. Obrigado aí pela tua audiência, Tita. O João Coimbra, no nosso Facebook, disse: Diferente desse Osório para a Maria Lúcia Fatorelli, o Brasil é um país rico, riquíssimo. Ele não pode dizer que o Brasil é pobre porque a renda média é baixa. Ah, economistas, a realidade é assim porque as relações político-sociais a impõem e não porque é natural. Tá aí o comentário do João Coimbra, a entrevista que o professor Mauro Osório deu aqui no programa pra gente. Obrigado aí pelo teu comentário, o João Coimbra. No nosso Facebook, a Ada Braga diz: Hoje o programa se excedeu. Foi maravilhoso com a professora Virgínia Fontes, sempre magnífica, e a presença de Mauro Osório, com suas reflexões e colocando os pontos nos is com equilíbrio e tranquilidade. Não poderia esperar menos do que isto, pois um Instituto de Economia dispensa comentários com tanta eficiência. Parabéns à equipe do programa. Abraços. Muito obrigado, Ada, pelos teus elogios, e eu repasso aqui esse recado às mãos da Celeste Sintra. Foi ela quem produziu o programa e ela quem merece os elogios, tá bom? Obrigado, Ada. Um abraço para você. No Facebook, o Raimundo Nonato diz: Ouçam, interpretem e tirem suas próprias conclusões. Boa tarde. Tá aí o recado do Raimundo. Obrigado aí pela audiência, Raimundo. No YouTube, o Moisés Lima: Parabéns ao Faixa Livre e a toda a equipe de produção pelo horário tradicional às segundas-feiras e a todos nós ouvintes também. Um forte abraço a todos. Obrigado aí, Moisés, pelos elogios. Ele se refere aqui ao nosso retorno ao horário das 8 da manhã às segundas-feiras. A Rádio Bandeirantes nos cedeu esse horário e agora o Faixa Livre é transmitido de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da manhã. Eu espero aí que vocês continuem na nossa audiência também às segundas-feiras nesse novo horário, tá bom, Moisés? Um abraço. O perfil Os Games, Os Players no YouTube diz: O melhor programa do rádio brasileiro. Obrigado aí pelos elogios. O André, no Morro da Formiga, mais uma vez, agora pelo YouTube, diz: Bom dia, família Faixa Livre. Parabéns a todos pela competência na condução do nosso programa. Contudo, persisto em desacordo com as mais variadas reflexões, apontamentos e teorizações, tecendo múltiplas críticas a respeito de problemas já identificados de forma recorrente no programa, sem nenhuma proposta concreta e factível para solucioná-los. Avalio que nossa trincheira radiofônica pode ser melhor aproveitada, com entrevistados mais propositivos. Abraços. Um abraço a você também, André. Obrigado aí pela tua crítica, pelo teu comentário, e a gente vai passar aqui as mãos da Celeste Sintra, tá bom? Valeu, André. Obrigado. Um abraço para você. E o André novamente volta a participar aqui do programa, também no YouTube. Ele diz: o prefeito Crivella, criticado pelos pessoalistas, é o mesmo que o PT se aliou e fortaleceu quando foi governo, partido que recentemente o PSOL tentou fazer aliança. É devido a esse tipo de postura que as ditas esquerdas não conseguem construir uma mínima base política junto à população. Lamentável. Tá aí a crítica mais uma do André do Morro da Formiga. É verdade, André, determinadas alianças políticas aqui no Rio de Janeiro são muito questionáveis. Nós temos descoberto aí, ao longo do tempo, uma série de malfeitos desse pessoal ao qual a esquerda se aliou há algum tempo atrás. Fica aí a tua crítica, obrigado pelo teu comentário, André. E mais uma vez lembrando que os recados aqui para o Faixa Livre devem ser enviados apenas pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, ou pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, Raimon. Raimon, bom dia. Oi, Anderson, bom dia, querido.
Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradecer muito aqui o convite que vocês me fazem para essa conversa. Eu estou inteiramente à disposição. Vamos lá, um grande abraço, viu, companheiro? Paz e bem. Raimon, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Raimon, na última quinta-feira, a Câmara dos Vereadores mais uma vez livrou o prefeito Marcelo Crivella da abertura de um processo de impeachment pela acusação de envolvimento nesse episódio da existência de um QG da propina na prefeitura. O chefe do Executivo Municipal e outros funcionários do alto escalão da prefeitura foram alvos de busca e apreensão da Operação Hades 2 semanas atrás. A suspeita recai sobre o favorecimento ilícito em contratos com a Rio Tour, intermediados pelo empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente do órgão Marcelo Alves. O prefeito teria até ligado para o tal do empresário no dia da primeira fase dessa operação, questionando a respeito dela, no início do ano, e o delegado que liderava as diligências acabou atendendo o telefone. Primeiro, Raimon, como é que você observou mais essa decisão da Câmara livrando o Crivella da abertura de um processo de impeachment? Pois é, Anderson, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma situação de calamidade política. Nós compreendemos que o prefeito Crivella, quando se candidatou a prefeito da cidade, o mote que ele trazia para os seus futuros eleitores ou para aqueles que o conduziriam à prefeitura durante a campanha eleitoral de 2016, é que ele cuidaria das pessoas. E esse episódio, especificamente agora, ele demonstra para nós que o prefeito Crivella não cuidou das pessoas coisa nenhuma. O que ele fez foi cuidar de si mesmo, cuidar dos seus próprios interesses e cuidar daqueles que agora a gente está descobrindo que foram os financiadores de sua campanha. Está aí, por exemplo, este imbróglio, né, do QG da propina, que é um absurdo, uma covardia nesses tempos de tanto desmonte da saúde, tanto desmonte da educação, de tantas mortes na pandemia que, se os recursos tivessem sido encaminhados para a saúde, nós poderíamos ter evitado, inclusive, muitas das mais de 10 mil mortes que aconteceram no Rio de Janeiro. Eu acho que a Câmara Municipal, e eu tenho dito isso e digo tanto no plenário da Câmara, quanto aqui no Faixa Livre, quanto em qualquer outro espaço, eu digo que a Câmara errou feio, errou feio. Há pessoas que dizem assim, olha, mas faltam 2 meses para as eleições, o ano está acabando. A impressão que dá, sabe, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, a impressão que dá é que se de fato um jogador em campo cometer uma penalidade na prorrogação, o juiz não precisa apitar, o jogo está terminando. Que história é essa do jogo está terminando? O jogo é jogo, ainda estamos no tempo. E o prefeito Crivella precisava de tomar tomar a sua responsabilidade, né, e tomar esta repreensão da Câmara Municipal, que tem como uma de suas atribuições fiscalizar o Poder Executivo. Eu tenho para mim que a Câmara errou feio, né? Nós já tínhamos avaliado um processo de impeachment 15 dias atrás sobre aquela história dos guardiões do Crivella, que é outra vergonha, é uma vergonha atrás da outra. E nós tínhamos perdido naquela época de 25 a 24, né? Foi muito apertado. E ontem, aliás, esse último agora, que é do QG da propina, nós perdemos de 24 a 20. Portanto, 24 vereadores, na minha leitura, disseram assim, não, isso não tem problema, não precisa investigar, o ano está acabando, deixa para lá. Deixa para lá por quê? 20 vereadores, dentre eles eu, votamos pelo impeachment do prefeito Crivella, que na verdade é um processo muito diferente daquele processo que as pessoas às vezes acham que é normal, que é o comum em todas as cidades, que foi, por exemplo, o processo de impeachment da presidenta Dilma em 2016, que ali, na verdade, constituiu-se um golpe contra o povo brasileiro, contra a Constituição, contra a democracia, porque aqueles que arrotavam a ditadura militar, aqueles que defendiam a família, a propriedade, os bens pessoais, e muito menos o povo brasileiro, estavam lá julgando uma presidenta que eles tinham clareza que não havia nenhum crime cometido por ela. Mas nesse caso aqui não, há indícios e o nosso processo é muito diferente. Nós apenas estávamos dizendo se a gente admitia ou não investigar o Crivella. Por isso
Por isso, eu disse na Câmara Municipal, o nosso erro é muito maior, muito maior. Nós não só erramos porque não fizemos o processo do Crivella, nós erramos, quando eu falo nós, a Câmara errou, porque a Câmara nesse momento, ela disse assim, nós estamos dizendo que não precisa fazer investigação, porque é só isso que nós estávamos dizendo, é só isso que nos era pedido, admitir ou não que a investigação acontecesse. E a Câmara Municipal, por 24 votos a 20, decidiu que não precisa fazer investigação. Eu acho, e tenho dito isso, alguns vereadores, a quem eu respeito, né? Posição é posição, cada um representa o que quer representar. Eu represento o povo, eu represento os anseios da democracia. E represento a partir daquilo que me foi exigido quando eu assumi o meu mandato em 1º de janeiro de 2016. Que eu seria um legislador, isto é, faria leis para a minha cidade, e que eu também seria fiscal do Poder Executivo. Fiscalizaria o Poder Executivo. O povo espera isso de mim. Então, eu tenho para mim que quem não cumpre uma atribuição rasga o seu próprio diploma. E por isso eu usei aquela imagem, né, aquele simbolismo, para dizer, olha, a Câmara Municipal, muitos vereadores rasgaram o diploma, embora não compreendam isso, não entendam dessa forma, não admitam isso, mas para mim é isso. Nós abrimos mão de fiscalizar o Poder Executivo. Nós erramos e erramos feio. A Câmara Municipal, na minha leitura, deu um péssimo exemplo, mandou uma péssima mensagem para a sociedade carioca. A política já está muito desacreditada, viu, Anderson? E nós precisamos fazer as pessoas acreditar na política, porque a política que define o preço do pão, o preço do transporte, a educação, a saúde, a mobilidade, a questão ambiental. Então, eu sou daqueles que defendem a política, mas a política não pode ser feita passando a mão, ou conforme o ditado disse hoje, passando pano para o prefeito. O prefeito tem que ser fiscalizado. Eu espero que a Câmara que disse não à fiscalização, espero que a Justiça faça o papel dela. Infelizmente, a maioria dos vereadores, Raymond, mais uma vez rasgou a promessa que fez lá em janeiro de 2017 de que fiscalizaria o Executivo Municipal. O que leva os vereadores novamente se comprometerem com um político tão fragilizado como Marcelo Crivella às vésperas de uma eleição municipal, Raymond, onde muitos desses parlamentares vão tentar a renovação dos seus mandatos? É isso mesmo, viu, Anderson? Você linkou a sua pergunta com a minha resposta anterior. Eu também tenho essa clareza. Muitos dos vereadores rasgaram seu diploma, isto é, se descomprometeram daquilo que fizeram no dia 1º de janeiro de 2017. Porque assim, quando o povo nos dá uma representação, quando o povo diz assim, olha, Raymond, você pode nos representar na Câmara Municipal, o povo sabe muito bem que não está me dando uma folha de papel em branco para eu fazer com ela o que eu quiser, para eu escrever nela a história que eu quiser. Eu tenho uma história a escrever, isto é, eu tenho um enredo, e esse enredo diz para mim assim, olha, o Poder Legislativo, ele é fiscal do Executivo. Então eu acho que os vereadores, de fato, rasgaram o diploma nesse sentido, sabe? Nesse sentido. É claro que eu estou usando uma imagem, claro que eu estou usando um simbolismo, e esse simbolismo, para mim, ele fala muito. Porque assim, eu sou um homem da cultura, eu sou um homem da arte, eu sou professor, então quer dizer, eu sei que as palavras têm peso. E eu estou tentando colocar peso nessa palavra para dizer assim, olha, é preciso o povo compreender quem é que o representa e quem é que não o representa. É preciso a gente compreender que nós não podemos, sob pena de contrariarmos aquilo que é o âmago da nossa atividade, aquilo que é o cerne da nossa atividade, nós não podemos negar de fazer as atribuições que temos. Nós não podemos negar de fazer leis e nem de fiscalizar o Poder Executivo. Tem um exemplo simples, né? Um exemplo simples para as pessoas compreenderem, para eu ser, mais uma vez, pedagogicamente, insistir pedagogicamente, né? Você tem um pai de família. O pai de família tem 2 filhos. O pai e a mãe, eles têm que prover as necessidades desses filhos. É obrigação deles. Porque o filho e a filha, né, o casal de filhos que esse casal tem, ele é, na verdade, dependente, né, de que o pai e a mãe coloquem alimento na mesa, que dê a ele uma boa educação. Imagina um pai e uma mãe dizer assim, eu vou cuidar só de um, vou deixar o outro morrer de fome. O pai e a mãe não têm direito de fazer isso.
Então nós, vereadores, não temos o direito de dizer assim, olha, eu vou fazer leis, mas não vou fiscalizar o executivo. Ou eu vou fiscalizar o executivo e não vou fazer leis. Nós temos duas atribuições que nós não podemos perdê-las de vista. Nós precisamos cumprir aquilo que é nossa obrigação. Nós esperamos de um policial que ele dê segurança à nossa cidade. Nós esperamos de um médico que ele cuide da vida das pessoas. Nós esperamos que um professor que ele ensine os seus estudantes a compreenderem as dinâmicas da vida, ensine a linguagem, ensine a matemática, ensine as ciências, ensine a pesquisa, né? Nós esperamos de um professor. Nós esperamos de um arquiteto que ele de fato faça, né, o seu trabalho, que ele pense a cidade, que ele pense o urbanismo. Nós esperamos de um engenheiro que ele faça os cálculos corretamente. Nós esperamos de um taxista que ele nos leve ao destino ao qual nós pedimos. Então nós esperamos, quando ele não faz isso, ele descumpre a sua obrigação. Então nós, vereadores, né, precisamos ter essa clareza. Então o dia 15 de novembro está chegando, o povo haverá de ver o que está acontecendo na Câmara Municipal, haverá de ver o que está acontecendo com o prefeito Marcelo Crivella. Se a gente não conseguiu destronar o Crivella pela Câmara Municipal, eu espero muito, viu? Espero muito. E aqui é posicionamento político. Espero que o povo avalie isso, né, para que a gente possa dar uma resposta nas urnas ao prefeito Marcelo Crivella. Raymond, o Ministério Público acumulou uma série de provas contundentes contra o Crivella. São documentos, trocas de mensagens em aplicativos para celular. O tal do Rafael Alves teria uma influência enorme na prefeitura. O bispo licenciado da Igreja Universal teria inclusive atuado para impedir a demolição de parte da casa do senador Romário, ignorando um parecer técnico relativo à irregularidade da construção. Diante de provas tão contundentes do envolvimento do prefeito em ilícitos, Raymond, vocês do PT pretendem tomar alguma atitude? O que ainda pode ser feito neste episódio? Você enxerga alguma possibilidade de se tentar a impugnação da candidatura do Crivella à reeleição esse ano? Primeiro, assim, de fato o Ministério Público tem fartas provas contra o prefeito Marcelo Crivella. Aquela história do telefone celular, pelo amor de Deus, né? Imagina, o prefeito Crivella liga para o Rafael Alves, o juiz do caso, o delegado que está acompanhando, atende o telefone e o Crivella, está acontecendo aí uma coisa, você está sabendo, quer dizer, uma disfarçatez, sabe? Louca demais. E muito interessante, eu tenho também usado uma expressão que eu acho que as pessoas precisam de levá-la muito a sério, né? O prefeito da cidade, eleito em outubro de 2016 e que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2017, nós achávamos que, quer dizer, é o Marcelo Crivella, mas na verdade agora nós descobrimos que o verdadeiro prefeito é o Rafael Alves. Isso é louco demais. O camarada entrega a caneta, o Rafael disse assim, ó, eu tenho tinta na caneta, a única caneta que tem tinta na prefeitura é minha. Isto é, o cara faz as contratações, o cara faz as demissões, o cara assina os contratos, o cara faz as licitações. Quer dizer, quem é o prefeito Crivella? É um fantoche? Então assim, eu acho, viu, Anderson, que o prefeito Marcelo Crivella, que muitas provas contundentes contra ele, a própria questão que você levanta da casa do Romário, da ampliação da casa do Romário, que há uma intervenção direta do Rafael, que diz depois, não, resolvi, já conversei lá com o homem, já está tudo resolvido, não vai demolir coisa nenhuma. Mas não tem nem dó e nem piedade para a casa dos pobres. Nós estamos vivendo agora na região do Recreio, né, uma comunidade, Santa Terezinha, que está sendo demolida, está sendo ameaçada. Nós temos propostas e lutas contra a remoção na cidade das casas dos pobres. Mas da casa do senador ele pode avançar como ele quiser e o prefeito Crivella pode também passar pano, né? Porque o prefeito verdadeiro que tem tinta na caneta resolveu que não vai refazer o que o Romário fez de errado lá na construção da sua casa. Então, quer dizer, tem medidas muito difíceis. Tá vendo que a minha relação, Anderson, não é uma relação apenas pelas questões jurídicas ou jurisdicionais. A minha questão é uma questão também de política pública, de construção de uma cidade para todas as pessoas, de tratamento isonômico, de tratamento com igualdade, com equidade, com justiça para as pessoas.
para os pobres, nada. E para aqueles que têm um certo poder, tudo pode ser feito. Então, o Ministério Público tem, de fato, muita prova, tem fartas provas para poder, na minha leitura, impugnar a candidatura do prefeito Marcelo Crivella. Não sei como é que isso vai se dar. Eu acho que a própria rejeição do pedido de impeachment na Câmara Municipal já abre um flanco para que o Ministério Público atue com mais firmeza. A gente está nessa expectativa, estamos de fato pensando que o Ministério Público poderá fazer o seu papel e a Justiça poderá fazer o seu papel. O TRE tem que se manifestar também. Nós não podemos ir para uma eleição com o prefeito Marcelo Crivella depois de tantos indícios, né? E tantas contundentes provas, né? As gravações, né, são assim, de a gente sentar e chorar. O Rio de Janeiro não pode continuar nessa escalada de ser, na verdade, uma falência institucional continuada. Essa falência institucional continuada de governadores presos, né, os últimos governadores, a única governadora que não tem processo contra ela é a governadora Benedita da Silva. Todos os governadores dos últimos tempos, todos, sem exceção, ou estão presos, ou estão afastados, ou estão sob júdice. É muito louco isso. Então, a falência institucional do Rio de Janeiro, no estado e na capital, precisa ter um basta. E a gente luta muito por isso. Então, eu espero sim, que essas provas contundentes, o Ministério Público possa olhá-las com um olhar bem criterioso. O que impressiona, Raymond, é que até mesmo a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo tio de Crivella, o bispo Edir Macedo, é acusada de lavar dinheiro nesse esquema de corrupção. A organização dessa suposta quadrilha tem inúmeros tentáculos, é algo profissional. Ô Anderson, vou te dizer uma coisa, sabe? Eu tenho sempre muitos dedos para falar das questões das igrejas e das religiões. Até porque nós vivemos num país que é um país laico, né? A nossa legislação, a nossa Constituição, ela preza pela laicidade. E nós nunca podemos perder isso de vista. Um Estado laico é aquele Estado que não impede nenhuma denominação religiosa de existir, mas que não privilegia também nenhuma. Então não tem que privilegiar a Igreja Católica, nenhuma denominação cristã, não tem que beneficiar a Igreja Universal do Reino de Deus, não tem que beneficiar as religiões de matriz africana, mas tem que permitir que todas elas existam. Isso a Constituição Federal nos diz como definição de Estado laico. Você sabe, não sei se sabe, né? Mas seus ouvintes, certamente muitos sabem e muitos não sabem. Porque o Faixa Livre tem uma gama muito grande de ouvintes. Aliás, quero parabenizar esse projeto, né? Esse programa maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro. Esse programa de rádio Faixa Livre. Mas assim, eu sou um homem religioso. Eu fui frade franciscano durante 25 anos da minha vida. Fui padre durante muito tempo. Depois deixei. E estou na política, sou professor, constituí família, estou na política e não abandono a minha dimensão de fé, mas tenho essa clareza da dimensão laica do Estado. Eu não misturo as coisas no entendimento de que eu não posso dizer-me um vereador que está lá para defender a minha denominação religiosa. Eu estou lá para defender a minha cidade. Mas eu tenho a minha identidade e não abro mão dela, a minha identidade religiosa. Só para deixar claro isso. E por isso eu tenho muitos dedos, porque as pessoas acham que o Raymond é católico, o Raymond foi padre, por isso que ele está falando da Igreja Universal do Reino de Deus. O que está colocado ali naquelas gravações, Anderson, isso é crime. E quando é crime, quem tem que cuidar disso é a justiça. A gente tem, por exemplo, ali um apanhado, né, de recursos, né, que chega, segundo notícias da imprensa, que a gente viu, chega a um desvio de quase 5 bilhões de reais para a Igreja Universal do Reino de Deus. Sabe o que é isso, Anderson? Isso significa 20% do orçamento da cidade. A cidade tem um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais. E aí a notícia está dizendo que cerca de 5 bilhões foram transferidos em forma de lavagem de dinheiro na Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é crime. E os criminosos têm que pagar por esse crime, porque quando o dinheiro público é desviado,
Esse dinheiro público, ele falta, sabe onde? Falta na mochila do menino da escola pública, falta no uniforme do menino da escola pública, falta no remédio para pressão daqueles que têm direito ao remédio gratuito, falta num respirador para que a pessoa acometida da Covid-19 não morra, falta lá no leito do hospital. Então, o crime de corrupção do dinheiro público é um crime lesa vida. A gente costuma falar muito de lesa pátria, né? Eu vou falar aqui de lesa vida, porque leva pessoas à morte. Então, é preciso ser investigado. O que foi falado da Igreja Universal do Reino de Deus é estarrecedor. Estarrecedor. Agora, vai aqui, né, o meu respeito aos que professam a sua fé e que se organizam religiosamente na Igreja Universal do Reino de Deus. Não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum com isso. Mas eu acho que alguns líderes religiosos que se aproveitam disso para enriquecimento pessoal, isso é crime. E crime com dinheiro público tem que ser punido pela justiça. O prefeito Crivella tem que lembrar que ele é prefeito. Ele tem que ser licenciado da sua igreja, porque a prefeitura que ele dirige está no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é laico. Então, às vezes a gente confunde, não sabe se é o bispo prefeito, se é o prefeito bispo, onde é que o bispo é prefeito, se é na Igreja Universal do Reino de Deus ou se é na prefeitura, onde é que ele é bispo, se é aqui ou se é lá. Então, isso é muito sério e precisa ser investigado com a seriedade, com a firmeza que o caso exige. Se na Câmara o Crivella está blindado, Raymond, você acredita que possa haver uma punição ao prefeito no âmbito da justiça? Oi, Anderson, eu acho que sim, meu querido. Eu acho que na justiça as questões são, primeiro podem ser mais céleres, porque nós estamos aí às vésperas de um processo eleitoral e a justiça não pode perder tempo em relação a isso, né? Tem que agora, nesses dias agora, tem que aceitar, acatar a candidatura do prefeito Crivella, que certamente deve registrá-la em breve. E os acordos que o Crivella consegue fazer na Câmara, no Poder Legislativo, eu espero que ele não os consiga no Poder Judiciário. Então, há possibilidade sim, a Justiça pode corrigir aquilo que eu considero ter sido um equívoco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com tudo que foi demonstrado até agora, Raymond, você ainda crê que o Crivella, caso concorra à reeleição em novembro, possa ter sucesso nas urnas? A população do Rio de Janeiro vai permitir que essa figura volte à prefeitura? Ora, Anderson, a gente sabe que eleição é uma caixa de surpresa, né? Eleição é uma caixa de surpresa. Eu acho que o Crivella, ele tem uma base eleitoral que é a base da Igreja Universal do Reino de Deus. Então essa base a gente sabe que não é uma base fraca. Eu quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá dizer não ao prefeito. Eu quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá fazer a leitura de que ele, durante 4 anos, não cuidou das pessoas, não cuidou nem mesmo da cidade. A cidade está muito maltratada, Carioca está muito entristecido pelos cantos da cidade. Nós temos problemas seríssimos na área da saúde, na área ambiental nem se fala. Nós temos questões seríssimas na área habitacional, na conservação de viadutos. Uma CPI que fizemos ano passado, a Prefeitura declarou em audiência da CPI que não há nenhum contrato de manutenção de conservação das obras de arte, que é viadutos, pontes e passarelas da cidade. O prefeito, nós vimos agora a questão da educação, deixou as crianças sem alimentação escolar. Então, assim, eu quero acreditar que o povo do Rio de Janeiro saberá dizer um não rotundo ao prefeito Crivella nas urnas. Mas, infelizmente, eu tenho que admitir que a caixinha de surpresa das eleições, das urnas, ela, de fato, pode virar o jogo. Eu luto para que isso não aconteça, porque eu gosto da minha cidade, eu amo o Rio de Janeiro, e eu quero muito que o Rio de Janeiro seja governado por quem goste dele, por quem quer o bem ao povo carioca. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa do Rio, o processo de impeachment contra o Wilson Witzel segue a todo vapor. O relatório pedindo o afastamento do governador do cargo deve ser votado em plenário já essa semana. Houve unanimidade contra o Witzel na análise do pedido de impeachment até aqui.
O que faz, Raymond, com que os parlamentares do Estado e do município tenham atitudes distintas em relação a um processo de investigação do chefe do Executivo? Por que deputados e vereadores votam de maneira tão diferente? Ô Anderson, eu tenho para mim que, assim, primeiro lembrar que, infelizmente, nós vivemos no Rio de Janeiro, Estado e município, vivemos o que eu chamei numa resposta acima aí que te dei, numa conversa acima, eu compreendo que nós vivemos, infelizmente, numa falência institucional continuada. Governadores presos, afastados, sendo denunciados, é uma loucura, uma loucura. O caso do governador Witzel, na verdade, ele veio com um grande escândalo e eu também acho que há uma certa falta de articulação na Assembleia Legislativa e, por isso, os deputados estaduais certamente não fizeram, né, a conversa que o Witzel queria que fosse feita, ou o Witzel não propôs nenhuma conversa, nenhum diálogo, nenhuma arrumação, né, nenhum freio de arrumação. Eu acho, né, e não posso aqui dizer com clareza, mas eu acho que o prefeito Crivella, ele deu um freio de arrumação e ele ampliou a sua base, a eleição municipal está chegando, você tem aí, né, processos, né, contra o prefeito Crivella, você teve há poucos dias também a questão da justiça investigativa na casa do Eduardo Paes. Então eu acho que alguns vereadores mais funcionais, no sentido assim, mais conservadores e, portanto, mais fisiológicos, acabam vendo nessa oportunidade uma tábua de salvação. Porque se de tudo, o Eduardo Paes não consegue concorrer às eleições, isso é uma possibilidade, eles podem talvez estar pensando em ter um porto seguro no Crivella, o que eu acho que é um equívoco. Eu acho que o Crivella, que fez uma arrumação lá atrás, na época da tentativa de impeachment, o caso da Márcia, e que arrumou secretaria para os vereadores, tendo um vereador, por exemplo, que veio para a secretaria da prefeitura, criou uma nova secretaria para contemplar um vereador e outros vereadores, de certa forma, acoplados na mesma secretaria. Acho que esse jogo da política, o Crivella soube fazer melhor do que o Witzel. Mas é uma pena que o Legislativo Carioca tenha tido essa postura e que não tenha feito o processo de indicação de investigação do Crivella. Acho que as posturas são distintas, mas acho que o Crivella se organizou e o Crivella dialogou mais do que o governador Wilson Witzel. O Eduardo Paes é outro que está enrolado com a justiça, Raymond. O ex-prefeito, que busca voltar ao cargo, virou réu na Justiça Eleitoral no início do mês por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, acusado de receber 10 milhões e 800 mil reais em Caixa 2 para sua campanha em 2012. Esse é um outro personagem conhecido nosso nesses esquemas ilícitos, né, Raymond? Pois é, Anderson, você sabe que eu estava aqui hoje de manhã dando uma olhada no número de candidatos e nos nomes dos candidatos a prefeito na cidade do Rio de Janeiro e cheguei assim à conclusão, na pesquisa que fiz, nós teremos 14 candidatos a prefeito. 14 candidatos a prefeito. É muito candidato. E o Eduardo Paes e o prefeito Marcelo Crivella, que nas pesquisas têm demonstrado a dianteira, né, e seguidos pela Benedita da Silva, que está em terceiro lugar, o Eduardo Paes e o Crivella, os dois que estão à frente, existe uma possibilidade sim real de serem impugnados, de serem proibidos de concorrer às eleições. Essa é uma realidade, Eu sempre tenho muito critério, sabe, porque nós precisamos de compreender que a justiça tem que fazer o trabalho dela, mas a justiça não pode ser persecutória, né? Eu não tenho nenhum alinhamento político, Eduardo Paes, nenhum alinhamento político. Fiz oposição ao Eduardo Paes durante 8 anos, quando ele foi prefeito e eu vereador. A minha maior luta contra o Eduardo Paes é a luta
a favor dos camelôs, a favor da cultura e a favor das moradias, portanto, contra as remoções que no governo de Eduardo Paes foram desastrosas. Nunca se removeu tanto na cidade como se removeu na época de Eduardo Paes. E eu acho assim, sabe, que a justiça tem que cumprir o seu papel. Eu penso que é uma pena, viu, Anderson? Uma pena que isso não tenha se dado com mais antecedência, para não parecer que nesse momento seja um casuísmo eleitoral de última hora. Mas, assim, eu confio de que a democracia vença, que a democracia supere essas questões e que a justiça faça o seu papel. Claro, a justiça faça o seu papel. Eu acho que há essa possibilidade, sim, há uma possibilidade de impugnação da candidatura do Eduardo Paes, de impugnação da candidatura do Marcelo Crivella, e eu quero, assim, afirmar aqui para você, Anderson, e para os ouvintes do Faixa Livre, né? Eduardo Paes, durante 8 anos como prefeito e eu, na época, vereador, portanto, o meu primeiro mandato coincidiu com o primeiro mandato de prefeito do Eduardo Paes. Eu fiz oposição cerrada ao Eduardo Paes por todas as políticas equivocadas que fez, de modo particular, de costas para os mais pobres. E, portanto, continuarei nessa trincheira de luta, porque não acredito que nem Eduardo Paes e nem Marcelo Crivella tenham proposta para construir uma cidade que seja para as pessoas. Eles são daqueles que constroem uma cidade para a especulação imobiliária, constroem uma cidade para o capital, e nós não queremos essa cidade. Nós queremos uma cidade construída com e para o povo da cidade do Rio de Janeiro. Agora, Raymond, o prefeito Marcelo Crivella não sai do noticiário aqui no Rio, infelizmente por atitudes muito questionáveis. Hoje mesmo, o bispo licenciado da Igreja Universal vai enfrentar um novo julgamento. Dessa vez, o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir o futuro político do chefe do Executivo carioca. O Ministério Público pede que o prefeito perca os direitos políticos até 2026 por sua participação em eventos realizados em 2018, a reunião com líderes evangélicos no Palácio da Cidade, caso que ficou conhecido como o Fala com a Márcia, e o comício na quadra da Estácio de Sá para apresentar candidatos a servidores da Conlurb. Você acredita que os magistrados do TRE vão impedir que o Crivella seja candidato nas próximas eleições, Raymond? Os fatos acontecidos nos últimos dias podem influenciar, ainda que no imaginário, a decisão dos juízes? Como é que você observa esse julgamento? Anderson, eu acho sim que os fatos são muito fortes, né? Os indícios são muito fortes e nós temos casos complicadíssimos, né? A história da Márcia, a história da Estácio de Sá, é bom lembrar que a Estácio de Sá, o prefeito Marcelo Crivella apresentava para funcionários da Conlurb o seu filho, o Marcelinho, que era candidato a deputado federal. Então, quer dizer, usar a máquina pública para as questões pessoais, familiares, isso é crime. O TRE já devia ter se posicionado em relação a isso na minha leitura. Eu espero que tenha o prefeito Crivella, né, e certamente tem, normalmente tem direito de resposta, direito de defesa, desculpe, mas eu acho, sabe, que o TRE tem farta documentação, tem fartas provas para fazer esse encaminhamento. Acho também que os últimos fatos acontecidos na cidade do Rio de Janeiro podem, de certa forma, não influenciar, mas dar mais embasamento aos magistrados para eles fazerem esse movimento. Isso é possível, isso é possível. É bom a gente lembrar, e aí eu queria colocar isso com muita clareza, né? O prefeito Marcelo Crivella, ele prometeu cuidar das pessoas e ele acabou cuidando de si mesmo e dos seus. E usou a máquina pública para isso. Isso é crime eleitoral, isso é crime que o TRE, de fato, tem que julgar e dar o seu posicionamento. Eu estou na expectativa de que isso também possa acontecer, já que a Câmara, nesse último pedido de investigação, na verdade, na minha leitura, lavou as mãos. Raymond, a pergunta que fica é a seguinte: por que a esquerda não consegue suplantar essas figuras nefastas na política do Rio de Janeiro, que há anos dominam os cargos do Executivo? O que falta para a nossa oposição, Raymond?
Pois é muito triste essa história, muito triste essa história. Nós precisávamos de ter uma esquerda unida, precisávamos de ter uma esquerda que compreendesse o momento que a gente está vivendo. Esse momento é um momento de luta contra o fascismo, esse momento é um momento de luta contra os desmandos, esse momento é um momento de luta contra aqueles que querem construir uma cidade para os mais ricos, para o empresariado, para a especulação imobiliária, e na verdade a gente acabou não conseguindo se unir. Eu, desde sempre, sabe, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, tenho dito isso. Eu fui um dos que, dentro do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, partido do qual me orgulho de ser, eu fui uma voz firme desde o início desse processo, dessa corrida eleitoral, quando alguns companheiros do partido já diziam, desde o início, que tínhamos que lançar a candidatura própria, candidatura da Benedita da Silva. E eu dizia, não temos que lançar a candidatura da Benedita da Silva ainda, porque nós precisamos de construir uma aliança, e o nome que hoje está colocado, né, dizia na época, está colocado, que consegue aglutinar mais forças, é o nome do Marcelo Freixo. E nós lutávamos com isso, e acho até que venceríamos essa queda de braço dentro do PT, e que nós caminharíamos ao lado de Marcelo Freixo, estava muito dado. Mas acontece que no mês de março desse ano, março-abril desse ano, quando o Marcelo Freixo retira sua candidatura, a gente perdeu. Eu acho que foi uma frustração para todos nós, e aqui não tem nenhum desrespeito ao posicionamento do Marcelo, a quem eu admiro, né? Quem eu admiro e gosto do Marcelo, gosto da amizade dele, não é uma crítica pessoal a ele, mas assim, uma crítica a nós da esquerda, sabe? Nós não conseguimos construir esse movimento, foi uma pena, e eu tenho a sensação de que o Marcelo Freixo deveria ter insistido um pouco mais, e que nós devíamos ter também insistido mais com ele, a gente devia ter feito mais movimentos para que a gente pudesse garantir uma candidatura que aglutinasse mais forças, que trabalhasse mais a possibilidade de chegar ao Palácio da Cidade, de chegar à governança da cidade em 2021. Infelizmente, isso não foi possível, e hoje a gente tem uma esquerda dividida. Você tem um candidato do PSTU, tem um candidato do PSB-PDT, que é a Marta Rocha, tem uma candidata do PT, que é a Benedita da Silva e a Rejane, duas mulheres negras de favela, que vêm fazer uma disputa muito bonita, tem a candidata do PSOL. Quer dizer, você tem umas candidaturas da esquerda, a esquerda infelizmente está dividida. Mas também eu quero dizer, a direita também está dividida. Então há jogo, nós estamos no jogo, e há possibilidade, a gente está com muita expectativa, estamos com muita esperança. Esperança não uma esperança passiva, uma esperança construída, dialógica, dialética, uma esperança verbal, né, um verbo, né, nós estamos esperançando, né, construindo a esperança de que a gente pode assumir o governo da prefeitura no início de 2021 com a Benedita da Silva e a Rejane, duas mulheres negras de favela que saberão olhar para essa cidade como os outros prefeitos anteriores e o atual não conseguiram olhar. É uma pena que a esquerda não esteja unida, mas nós estamos vendo que também a direita está desunida, e a gente vai para a luta e vamos vencer essa parada. Raymond, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Querido Anderson, queridos amigos, queridos ouvintes e queridas ouvintes do Faixa Livre, eu é que agradeço esse espaço, e o meu mandato, ou melhor, o nosso mandato, porque cada um de vocês pode compreender que tem um mandato na Câmara Municipal, nosso mandato é participativo, é coletivo, está à sua disposição para que a gente possa entender os meandros da política carioca, para que a gente possa trabalhar para construir uma cidade para todo mundo, uma cidade para todas as pessoas, com foco especial nos mais empobrecidos. Eu quero agradecer muito a vocês que me acolheram, que me convidaram para essa entrevista, para esse bate-papo. Espero ter sido claro, espero ter sido lúcido aí nas respostas, nas questões. Parabenizar pela produção dessa entrevista, desse programa. Vocês são de muita qualidade, o jornalismo que verdadeiramente precisa acontecer. Então, parabéns a vocês. E quero dizer a todos os ouvintes, a todos os homens e mulheres que nos acompanham aqui pelo Faixa Livre, não percam a expectativa de construirmos uma política diferente dessa que está colocada.
Não acreditem nesta onda que as pessoas sempre dizem, a política não presta, política é tudo igual. Não. É preciso a gente, às vezes, usar a peneira, mas é preciso a gente compreender que a política, ela determina a nossa vida e nós não podemos abrir mão disso. Não deixem que os outros façam política por vocês. Participem, sejam interativos com a discussão política da cidade. Nosso mandato está inteiramente à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem, que se cuidem, que conseguem se preservar nesse momento de pandemia, que possam cuidar de si, cuidar das outras pessoas e que a gente estabeleça também entre nós os laços de humanidade, os laços de uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação terna, uma relação que a humanidade está precisando tanto. Então, um grande abraço para todas e todos, muito obrigado, paz e bem. Conversamos com o vereador pelo PT aqui no Rio de Janeiro, Raymond. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Antes de irmos para o nosso próximo intervalo, eu gostaria de falar a respeito de mais uma situação lamentável patrocinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, o presidente da República esteve no Mato Grosso, no município de Sorriso, para um evento em uma fazenda, quando um major do Exército retirou os jornalistas da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo no estado, por ordem da equipe responsável pela segurança do presidente Jair Bolsonaro. Mais um caso de cerceamento à liberdade de imprensa promovido pelo chefe do executivo do país. A respeito de mais esse episódio lamentável, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, divulgou uma nota que eu gostaria de fazer a leitura aqui para vocês ouvintes. Diz a ABI: em mais um ataque à liberdade de imprensa, nesta sexta-feira, 2 jornalistas que faziam a cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro a uma fazenda em Mato Grosso foram retirados do local pela segurança, sob ameaça de prisão. A justificativa é que ambos trabalhavam para uma emissora afiliada da TV Globo. Os jornalistas que estavam no local a serviço dos demais veículos não foram incomodados e puderam realizar normalmente o seu trabalho. Com a autoridade de seus 112 anos de luta em defesa da democracia, a Associação Brasileira de Imprensa protesta de forma veemente contra essa medida discriminatória absolutamente inaceitável e a aponta como mais um atentado contra a democracia por parte do presidente da República. Assim termina a nota, que é assinada por Paulo Jerônimo, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Infelizmente, no país nós vivemos dias sombrios.
provocados por uma gestão autoritária que impede a imprensa de fazer o seu trabalho e informar a população da maneira que ela merece e precisa. Infelizmente, isso é tudo muito lamentável, e nós aqui no Faixa Livre vamos continuar denunciando todos esses episódios. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect-RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos ouvintes da Faixa Livre. Muito nos orgulha estar aqui, para nós estarmos aqui debatendo aqui a situação do Correio, a nossa luta aí da campanha salarial. E um abraço forte aí a todos Faixa Livre e a todos os ouvintes. Ronaldo, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Ronaldo, vocês trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos seguem nessa importante greve que completou um mês na última quinta-feira, reivindicando melhores condições de trabalho e na tentativa de evitar a privatização da estatal, tão importante para o nosso país. Primeiro, Ronaldo, eu gostaria de saber de você como andam as negociações em relação a essa greve. Já houve alguma tentativa de diálogo com a direção da empresa? Há quantas anda esse processo? Bom, Anderson, primeiramente eu quero externar aqui aos ouvintes do Faixa Livre quanto à questão dessa campanha salarial, que na verdade esse ano não era nem para ter a campanha salarial, tendo em vista que ano passado, 2019, nós fechamos dentro do TST uma sentença normativa de 2 anos, né? Mas por que você acha que a diretoria dos Correios está irredutível em não dialogar, Ronaldo? Onde é que já se viu a direção de uma estatal não se interessar em buscar o entendimento com trabalhadores em greve? Então, Anderson, o fato da empresa não dialogar e ter um posicionamento bastante rude nessa negociação é o fato que eles estão dentro de uma agenda liberal, uma agenda de privatização. Como eu falei anteriormente, eles não querem colocar simplesmente uma empresa que dá lucro, que é autossustentável, uma empresa que está em todo o território nacional desempenhando o seu papel. E eles querem o quê? Retirar os direitos dos trabalhadores para entregar à iniciativa privada. Então, assim, o fato de a empresa, que é uma empresa pública, que trabalhadores são concursados, que tem 356 anos de vida, a empresa não querer diálogo é porque a empresa está dentro de um calendário privatista do seu Guedes, do seu Bolsonaro. Então, para eles, não interessa manter benefícios ou o acordo coletivo de trabalho de todos nós trabalhadores de Correio. Então, por isso que esse diálogo ele foi suspenso de forma proposital, ele foi evitado por parte da empresa. Esse ano nós tivemos uma negociação que retomou a negociação de forma virtual e simplesmente a empresa só apresentava retirar direito, não queria nem negociar. Nós tivemos 2 audiências de conciliação no TST, na qual a proposta da empresa é essa. A proposta era tirar todas as cláusulas. Então, fica muito difícil. Então, o que está em jogo hoje é a lógica da privatização da empresa. Uma empresa que dá lucro e uma empresa com cunho social muito importante. Vocês estão aguardando uma decisão da Justiça sobre uma ação relativa ao dissídio coletivo que deve sair nesta segunda-feira, não é isso? Qual é a expectativa da categoria para esse parecer judicial, Ronaldo? Bom, Anderson e ouvintes da Faixa Livre, esse julgamento será agora dia 21, onde todas as tratativas, negociações, elas foram feitas, inclusive com audiência que nós tivemos no dia 11 de setembro, a última audiência de conciliação, e aonde não teve êxito, a empresa sequer fez alguma contraproposta, e nessa audiência estava o Ministério Público do Trabalho, a AGU,
a ministra do TST, os representantes das federações e também da ADCAP, que é dos administradores postais do Correio. E ali não teve qualquer sinalização da empresa nesse sentido. E a relatora, a ministra Cátia Arruda, vai encaminhar a relatoria dela, dia 21 é o julgamento. E a expectativa que nós temos é que restabeleça, né, a legalidade jurídica, né? Porque, na verdade, antes, que eu falei aqui no início, o fato de nós termos esse ano o acordo coletivo, a negociações coletivas, ela é uma anomalia jurídica, que o Supremo, através do Dias Toffoli, desautorizou o TST, que é o órgão supremo de julgamento dos trabalhadores. A gente vive uma situação no Brasil de uma anomalia jurídica, de uma anomalia política assim, sem precedente, fere a Constituição toda hora. E assim, muito nos espantou o posicionamento do Supremo, já que o Tribunal do Trabalho fez a sentença normativa e julgou os 2 anos aí para os trabalhadores. Mas hoje, infelizmente, a Justiça ela tem tomado posição patronal, tem tomado posição de acordo com os interesses do capital, do liberalismo, e aí acaba tendo, a gente chama de anomalia jurídica, né? Então, há outros interesses que não é o interesse da legalidade. Então, a gente espera que dia 21 será às 13h30 o julgamento do nosso dissídio, que restabeleça a legalidade jurídica da sentença normativa e que mantenha todos os benefícios dos trabalhadores. É isso que nós estamos esperando, porque nós tivemos aí todas as tratativas e, infelizmente, não conseguimos êxito. Há algum tipo de serviço que os trabalhadores dos Correios ainda estão realizando nesse período de greve, Ronaldo? O que é que não parou de funcionar na empresa? Não, sim, Anderson, existe, né? A gente sabe que no movimento paredista, né? Nem todos aderem, isso aí é em todas as categorias, né? A gente tem um índice alto de trabalhador na greve, mas tem também um número, porque nós temos aí mais de 100 mil funcionários no Brasil todo, né? Então, posso dizer que infelizmente nem todos pararam, né? E aí a gente tem essas questões aí para resolver, mas certamente houve uma diminuição e um atraso na entrega das encomendas devido ao déficit de trabalhadores que estão desempenhando a função. Nós já temos também alguns trabalhadores que estavam afastados pela coabitação e pela doença pré-existente devido à Covid. E temos um déficit funcionário também que desde 2011 não tem concurso público, né? Alguns saíram em PDV e na aposentadoria. Então está tendo um atraso sim na entrega de encomenda, né? Levando um atraso. E a gente espera aí que dia 21, ao ter êxito aí, retorne à normalidade da nossa empresa. Que é até bom falar aqui que só no primeiro semestre a empresa teve faturamento até junho de 615 milhões líquido de lucro, né, devido a toda a sua pujança. Se não tivéssemos a greve que foi encaminhada aí pelo governo e pela empresa, certamente hoje estaríamos aí com quase 1 bilhão de lucro, né, pela expertise da empresa e fazer as entregas. O Correio conhece muito a entrega, as encomendas, as cartas, e a gente vê a concorrência apostar no Correio, né? Postar serviço no Correio, porque a concorrência não entrega na periferia. As tarifas do Correio é mais baixa do que a concorrência. Então, a gente tem um know-how e hoje a população está sentindo devido à irresponsabilidade da gestão da empresa atual. Vocês do sindicato têm realizado algumas atividades públicas para mostrar à população a importância dos Correios para o país e também na organização de atos solidários, não é isso, Ronaldo? Como é que vocês percebem a receptividade das pessoas nas ruas às demandas de vocês, profissionais dos Correios? Então, Adson, muito boa essa tua pergunta, né? A gente tem feito carta aberta com a população. Ontem mesmo, na Central do Brasil, nós tivemos
a partir das 9 horas da manhã, um ato de carta aberta, como conversando com a população, e tivemos no Largo do Machado, Tijuca, Campo Grande, Baixada. Então, nesse período de greve, além das carreatas, nós tivemos essa comunicação, carta aberta à população. Porque a gente tem que dialogar com a população para saber qual é o motivo, né, da paralisação ou da greve. E porque a desinformação nos grandes meios de comunicação, com exceção aqui do Faixa Livre, que é um meio democrático e pró-Brasil, pró-povo brasileiro, pró-soberania, a gente tem um meio de comunicação hoje que está hoje totalmente inclinado ao liberalismo, né? As grandes mídias, né, profissionais, elas falam o que o governo quer no ponto de vista econômico e na linha liberal, e aí essa informação chega muito na casa das pessoas, da população, que acaba jogando. O próprio presidente da empresa jogou a população contra os Correios. Ele deu entrevistas aí falando de que os trabalhadores têm privilégio, e o presidente da empresa ganha, além da remuneração dele como general e presidente da empresa, mais de 70 mil reais. Ele vem falar de privilégio daqueles que ganham 1.800, 1.900 reais, aí, que é a base dos trabalhadores de Correio, mas da primeiro piso salarial, né? Então, Anderson, a gente tem feito aí carta aberta. Hoje mesmo a gente fez aí doação de sangue no Hemorrio. Foi mais uma iniciativa da classe trabalhadora de Correio, uma iniciativa humanista, né, de solidária, e a gente fez lá a doação no Hemorrio de manhã. Então, tá todos os trabalhadores de Correio engajados nessa luta, né, dialogando com a população e fazendo também seu papel social, que é a maior bandeira da empresa, é o papel social, já que o Correio é uma empresa pública e tem esse perfil social muito forte junto à população brasileira. Ronaldo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na semana passada que 5 grupos estão interessados na compra do serviço postal dos Correios. Dentre eles estão o Magazine Luiza e os estrangeiros Amazon, DHL e FedEx. Como é que você analisa essa afirmação do ministro, Ronaldo? O governo não deu sequer meio passo atrás nesses planos de entregar a empresa, não é? Então, Anderson e ouvintes da Faixa Livre, é um ministro playboy do governo Bolsonaro, genro do Silvio Santos, né? Infelizmente hoje o Ministério da Comunicação tá na mão de um moleque. Esse aí é um moleque, um playboy, né? Um fralda suja, que hoje infelizmente o Brasil está aí nessa pantomima. Essas empresas, se o Correio fosse uma empresa que desse prejuízo, você acha que essas empresas iam estar aí querendo comprar os Correios? Claro que não. O Correio tem um know-how excelente. O Correio não depende do governo. O Correio é uma empresa autossuficiente, 356 anos de vida. Então, como a gente está hoje aí num governo boçal, um governo que está de cócoras aos interesses norte-americanos, né, um governo corrupto, miliciano, a gente ainda tem um borra-bota desse ministro das Comunicações, um playboy, que não tem história nenhuma na vida política brasileira, é um genro do Silvio Santos, e a gente vê, a gente escuta, né, umas parmaceiras dessa, né, em Magazine Luiza comprar o Correio. Agora você vê, uma empresa de fundo de quintal, até que as outras também aí, as holds americanas aí, essas empresas norte-americanas que têm interesse, e o histórico delas é aniquilar direito trabalhista, é quase que o serviço escravista que essas empresas prestam aí nos países onde eles têm o serviço postal. Então querem pegar o know-how da empresa, do Correio, porque o Correio tem uma malha rodoviária impressionante, uma logística impressionante, que eles não vão gastar nada e pegar de presente a preço de banana uma empresa com essa dimensão,
que é o Correio. Então, nós vivemos hoje um governo de palhaços, né? De governo medíocre, que a gente está vendo isso toda hora em sandice, né? E essa é mais uma insandice de um ministro moleque. Que na verdade, a gente nessa luta aí contra a privatização, nós estamos diante de um governo que está querendo, né, a destruição da empresa. O general também, que está hoje comandando a empresa, tem tido aí uma postura muito... a gente vê claramente que ele quer a privatização da empresa. Para você ter a ideia, Wagner, a gente tem no Correio hoje cerca de 15 oficiais do Exército recebendo 15, 20 mil, 40 mil, tanto no fundo de pensão postais, como também no Postal Saúde e também nas vice-presidências da empresa e outras pastas do Correio, né? Então, é uma incoerência quando a empresa fala em privilégio e você tem dentro dos quadros da empresa, por indicação, sem concurso público, um cabide de emprego militar, onde esses militares de carreira do Exército estão ganhando aí 15, 20 mil reais, complementando os seus salários de reserva, né? Que eles ganham muito bem, já que o governo Bolsonaro deu a eles aí aumentos acima da inflação. E aí vem o presidente da empresa falar de privilégio. Então, deixar bem claro aqui para a população que privilégio quem está tendo só eles, os militares. E mais uma vez os militares prestam uns desserviço, né, ao nosso país, né? A gente viu que no golpe de 64 eles também tiveram um governo desastroso. Quem fala que o governo militar foi bom desconhece a história do país. Você vê que hoje está voltando tudo aquilo que a gente tinha lá no governo militar, a racionamento de alimentos, né? Um monte de lambança que eles fizeram, que a gente ficava aí em fila de mercado para poder comprar um arroz, o feijão, voltou tudo isso. A gente está vendo aí várias situações. Viramos um quintal norte-americano, que os americanos vêm para cá, pegam a preço de banana aí a base de Alcântara, vão lá em Angra dos Reis para acompanhar o desenvolvimento dos submarinos. Ronaldo Martins, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizar você e os profissionais dos Correios por essa importante e corajosa greve. Te desejar uma ótima semana e um forte abraço. Eu quero também agradecer o convite. Eu tenho um prazer de estar aqui no Faixa Livre. Eu conheço Faixa Livre desde os anos 90, que acompanho, né? E com os companheiros que estavam aí na mediação, né? E a Celeste, um abraço para a Celeste também, que está aí desde aquela época, tem sempre tido um carinho aqui conosco, dos Correios. Para nós é motivo de honra estar falando aqui nessa frequência com os trabalhadores, com a população. Esse que para mim é o maior programa político do estado do Rio de Janeiro, sempre foi, onde a gente escutávamos a antiga Rádio Guanabara, né? Então eu quero aqui agradecer a você, Anderson, aos ouvintes, que qualifica muito aqui o debate, né? E eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui do Faixa Livre ele tem um ponto de vista e uma análise apurada, né, da vida política do Brasil. E um beijo aí para Celeste e vida longa aí ao Faixa Livre. Um abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect-RJ, Ronaldo Martins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes novamente para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.